A nossa equipe foi até a estação experimental da Epagre, em Tuporanga, para falar sobre a importância dos agricultores utilizarem plantas para adubação verde e cobertura de solo. As pesquisas mostram as vantagens da utilização. Quem trabalha na lavoura sabe que cuidar do solo é sinônimo de maior produção e, com isso, também mais lucratividade. E é por isso que utilizar plantas para adubação verde e cobertura de solo pode ajudar nessa hora. A nossa equipe foi até a estação experimental da Epagre, em Tuporanga. Esse pesquisador falou sobre as vantagens de utilizar essas plantas. Tem uma série de vantagens, né? Uma das principais, por exemplo, é o controle da erosão, né? E aí isso tem um papel fundamental, né? Se eu tiver uma planta de cobertura no meu solo, eu vou aumentar pelo menos 50% a infiltração de água. Isso até vai ajudar a reduzir perda de solo para o agricultor, perda de nutriente, perda de água. Vai ter uma estruturação maior do solo, você vai ter uma melhor física do solo, uma melhor disponibilização de nutriente para as plantas. Tudo isso vai reverter numa maior produtividade. Dezenas de plantas podem ser usadas para fazer a adubação verde e a cobertura de solo. Hoje nós temos várias espécies que a gente pode acompanhar aqui na Estação Experimental de Tuporanga, né? Basicamente são leguminosas, como essas plantas, esse conjunto de plantas que está aqui, as gramíneas, são mais adiante ali, e um conjunto de algumas outras plantas, o trigo murisco, que é da família das poligonáceas, e o girassol, que é da família das compostas, né? Então são poucas famílias que a gente tem para fazer a rotação de cultura. O Lauro também explica que existem plantas específicas para o verão e para o inverno. Nós temos espécies que são mais indicadas, como essas aqui, para a questão do verão, né? Então elas se desenvolvem mais pelo porte. Aliás, das plantas de cobertura são as que têm mais potencial de formação de matéria seca, são as plantas de verão. Mesmo a gente utilizando elas no final do verão, que a planta já percebe que o dia está começando a diminuir a intensidade luminosa, né? Além disso, pode ser diversificado o uso das plantas. Tem se trabalhado muito a questão das misturas de plantas de cobertura, né? Então hoje a gente já tem empresas especializadas que têm fornecido essas misturas já prontas, né? Aqui nós temos a coleção, todas elas individuais, para a gente conhecer espécie por espécie, fazer justamente essas simulações de misturas, né? Manter as sementes também, porque para alguém fazer o mix depois, né, que a gente chama hoje de mix, precisa ter a semente pura. Então a gente também está observando quais os materiais se adaptam bem à nossa região, manter essa semente aqui num banco de germoplasma, né, para que a região tenha essas sementes mais adaptadas às nossas condições. O Claudinei lembra ainda que utilizar as plantas para adubação verde e cobertura de solo pode significar mais renda para os produtores. Hoje a gente tem dados, né, que mostram de forma muito clara, né, a vantagem do produtor usar esse tipo de planta, porque ele vai ter, mesmo que ele deixe de cultivar uma cultura comercial, ele vai ter a vantagem ao longo do tempo, aumentando a sua produtividade, melhorando, baixando o custo de produção, porque você precisa usar menos adubo, precisa intervir menos no solo. Então isso acaba trazendo, né, vantagens financeiras ao longo das safras, mesmo ele deixando de plantar uma cultura comercial. Para ajudar os agricultores aqui de Santa Catarina, a Epagre lançou no fim do ano passado um livro que fala sobre adubação verde e também cobertura de solo. E esse material aqui pode ser acessado por qualquer agricultor através da internet. Esse livro foi recentemente lançado e ele consta com 44 espécies de plantas de cobertura, também hoje chamadas de plantas de serviço, porque são muitas as funções, os benefícios que elas trazem, né? E ela foi um trabalho conjunto de pesquisa e extensão, trazendo para esse material toda uma história, fotos nossas, né? Toda a história da pesquisa com plantas de cobertura. Também é possível acessar um aplicativo para ter acesso a informações. Então tem um QR Code na publicação, né? E ele conversa com o aplicativo. E nesse aplicativo estão todas as informações desse documento, mas que possibilita fazer filtros, né? Procurando espécies mais rápidas, qual que é melhor para verão, mais rápida, também polinizadora, né?